Daniele, é um prazer te receber para essa conversa que promete muita história, né? Sim, obrigada. Para mim é uma honra também estar aqui. É uma honra receber você. Tá, E obrigada. para começar, queria saber quem é Daniele Lima. Bom, meu nome é Daniele Lima dos Santos, tenho 25 anos, sou militar, né, fuzileiro naval da Marinha do Brasil e sou clarinetista também. Passei para banda, né? Minha área é a música. Toco desde os 14 anos. É um dom pra música, né? Isso, e segui nessa estrada. Ai, que lindo. Vamos contextualizar um pouquinho para o pessoal de casa poder entender como você se sente ao olhar para sua trajetória de vida até aqui. Eu me sinto vitoriosa porque, apesar da pouca idade, eu tive muitas conquistas. Consegui passar no Enem, passei no concurso que eu sempre quis. E para tão isso. jovem, né, você conquistar tudo, né? Você tem 25 anos. 25. Com certeza bate aquele respeito por você mesma, né? Sim. E o que você diria que seriam os seus principais marcos da história até os 25 anos? É isso que eu falei. Foi difícil, eu enfrentei muitos obstáculos. É uma carreira que é muito bonita, mas por trás tem muita renúncia. Com certeza. Então, eu estudei muito, batalhei muito e me sinto vitoriosa mais uma vez, é o que eu tô falando. É isso daí. Olha, eu queria entender um pouquinho, Daniele Lima, criança. É verdade que você nasceu em uma comunidade, foi criada, né? Sim. E eu queria saber como foi a sua infância nesse ambiente. Foi uma infância feliz, meus pais muito bons, fui criada... Tenho uma irmã mais velha. Você foi criada com... Quais foram seu irmão, seu pai, sua mãe? Você cresceu com quem? Minha família era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. E desde sempre tinha música ali, porque meu pai ele é músico também. Ai, que interessante. Só que não foi militar, músico civil. Independente? E aí, isso, autônomo. Ai, que lindo. Então, chegou a tocar com alguns artistas famosos também, mas não seguiu no militarismo. Em contrapartida, apesar dele não ter seguido as Forças Armadas, ele sempre cultivou esse desejo em mim no sentido de me levar para o desfile 7 de setembro, de quando eu via ali um militar na rua, mesmo que fazendo uma ronda simples, eu olhava com admiração, sabe? Porque meu pai sempre incentivou. Ai, que lindo. E aí você cresceu isso desde pequenininha, né? Desde criança. E a família toda, e desde pequena você se mostrou nesse desejo de ser militar? Desde criança. É quando é pra ser, né? Sim. Não tem jeito. E eu queria saber de onde veio essa sua força, essa inspiração? Então, desde criança, mas fora do militarismo, que meu pai sempre cultivou também, apesar dele não ter sido, tinha a música. Então, ele também incentivava a música desde sempre. Eu gostava de cantar, mas por hobby. Entendi. Na Marinha mesmo, eu passei pro meu instrumento. Toco instrumento de sopro, que é o clarinete. Um instrumento que não é tão conhecido, apesar de ser muito característico do choro, do jazz, do blues, da própria música brasileira também. Sim. Mas bossa nova. Mas ele não é tão conhecido, assim, tão popular, apesar de estar sempre ali. Então, assim, o meu pai, vendo que eu já tinha o gosto da música, incentivou também. Aí eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Por que não juntar a música e o militarismo? Claro. Duas grandes paixões, né? Isso. E todas as forças têm esse concurso. Poucas pessoas sabem disso, apesar Qual é o nome do concurso específico? Eu passei para sargento músico. Ah, tá. Então, todas as forças têm. No Exército Brasileiro, na Força Aérea, no Bombeiro também do Rio, na própria Polícia Militar também tem músicos, só que na PM, pelo que eu sei, tem tempo que não abre. Mas... Então, eu sempre tive esse respeito, assim, e admiração. Só que dentre todas as forças, eu escolhi a Marinha. Eu sempre olhei a Marinha, sei lá, de forma diferente. É a força do meu coração, eu costumo dizer isso. Então, eu acabei escolhendo a Marinha por isso. Entendi. Bom, então qual era a sua relação com a sua família, as pessoas ao seu redor, referente a você nascer esse sonho de você e ter esse apoio, né?
Eu queria saber, por exemplo, quando é que você começou a tocar esse instrumento, entendeu? Se foi apenas quando você passou no concurso ou se você já tinha essa experiência em casa. A minha família, ela é evangélica, né? Cristã evangélica. Então, eu comecei a engatinhar ali na igreja. Era uma Assembleia de Deus. Só que eu desenvolvi muito rápido no instrumento, na parte musical mesmo. Então, eu vi que ali começou a ser pouco para mim. Foi quando eu entrei na Escola de Música Vila Lobos. Eu estudei ali por 2 anos e meio, mais ou menos. Cheguei a fazer o curso básico, o módulo básico. E não parei de estudar, continuei me profissionalizando. Fui aluna do Moisés, né, que é clarinetista do Teatro Municipal. Fui aluna também de músicos militares da Marinha mesmo. E fui correndo atrás, Marinha, isso, né? Já tive contato. Também tive um professor que me preparou para a prova da Marinha Específico, que também de orquestra sinfônica, da Sinfônica Nacional, né? O Anderson Alves, manda até um abraço para ele. E assim eu fui traçando o meu caminho. Sim. Mais de 10 anos aí, 11 anos de estudo sem parar. E foi um tempo muito feliz, porque eu tava até refletindo esses dias sobre isso, que eu não sentia esse tempo passar. 11 anos é muito tempo, mas para mim foi como se fosse pouco, porque eu fazia aquilo que eu gostava. Com o passar do tempo, eu fui cultivando o amor pelo meu instrumento. E era como se eu não sentisse o tempo passar. Fazer o que você ama é diferente, né? Isso. Porque nem todos têm essa oportunidade. E você ter essa questão de, desde pequena, saber o que quer, né? Isso. É lindo. E exatamente sobre sonhos. Quais eram os seus sonhos quando criança? Além, você sempre foi na questão de ser da Marinha, primeiro veio a questão da música, e depois você pensou, vou traçar a música para a Marinha. E como era a sua relação com a educação, com a escola? Sempre fui boa aluna, sempre gostei de estudar, sempre tive sede por conhecimento. A disciplina, né? Disciplina também. Principalmente matérias que eu gostava. Na escola eu era um pouco... Quais eram? Eu era um pouco avessa à matemática. Eu gostava mais de português, história, geografia. Entendi. Sempre gostei. A parte de humanas, né? Isso, humanas. Que legal. E vamos lá. A decisão pela Marinha. Isso é o que todo mundo quer saber. Todo mundo pergunta, que eu tô sabendo, né? Nas suas redes sociais. Perguntam bastante. E porque é uma trajetória linda. A gente tem que saber realmente. Obrigada. Porque você pode estar inspirando outras pessoas por aí. Né? Então vamos entender melhor como é que foi essa decisão pela Marinha. Quem não sabe agora vai saber. Em algum momento da sua vida, você tomou essa decisão realmente de entrar para a Marinha, né? Ou foi algo que cresceu no seu coração, de repente você viu que estava ali, né? E como esse caminho surgiu para você? Então, como eu tô falando, eu sempre soube que eu ia seguir na música, eu nunca tive dúvida. Entendi. Só que eu imaginava cantando, só que por volta ali dos 13 anos, o meu pai, por ser músico, ele me deu uma guiada nesse caminho. Ele iluminou o meu caminho, porque na minha visão, meu caminho já estava traçado. Só que eu não conhecia o clarinete, porque ele não é tão popular visado, assim. Isso. E aí, quando eu tenho ali mais ou menos por volta dos 13 anos, o meu pai, filha, por que você não vai por esse instrumento? Meu pai percebia que eu já tinha uma vocação para aquilo. E foi quando ele falou, clarinete, o que não conheço? Mas, filha, se você for por esse caminho, você pode fazer faculdade, você pode ir para a área militar. Várias opções, né? Ou mesmo que não queira militarismo, você pode ser clarinetista normal. Então, assim, é um caminho amplo, vai do que você quer. Só que, por ele também saber que eu gostava do militarismo, ele me deu essa oportunidade de poder unir as duas coisas. Acho que ele conseguiu também visualizar isso em mim. Muito lindo. Sim. Exatamente. E em algum momento da sua vida você tomou essa decisão de entrar para a Marinha, né? Como que foi uma conversa com sua família? Você decidiu entrar para a Marinha? Sentou com eles, conversou? Como é que você, primeiro tempo de estudar, né? Se você fez algum curso, como é que foi esse momento? Então, por volta dos 13 anos, o meu pai, literalmente nessa ordem, o meu pai me fala do instrumento, eu meio que sem saber decido arriscar, por gostar de música, mas mesmo sem conhecer decidi apostar.
E aí eu começo a aprender ali na igreja, na Assembleia de Deus, mas começa a ser pouco, eu começo a desenvolver muito rápido. E aí eu vou pra escola de música mesmo, um conservatório. E ali eu começo a aprender partitura, aprender mais do instrumento, com professores mais capacitados, vamos dizer assim. Então, aproveitando, vamos falar agora dos desafios, que é um assunto tão importante, né? Houve algum desafio específico que você sentiu ao entrar em um ambiente majoritariamente masculino, né? E tão disciplinado como a Marinha? Não, eu não vejo como um desafio. Eu vejo que no início eu achava um pouco estranho por ser praticamente a única mulher. Só Ainda passaram... não era tão visado, né, para as mulheres? Não, no meu ano, 2024, só passaram 2. Caramba. O resto, o quartel todo, eu olhava pro lado e só homens. Então eu achava diferente, mas em termos de trato ali dentro não tem diferença nenhuma. Pelo contrário. Então sempre ali solícitos a ajudar, tem espírito de corpo. É maravilhoso, assim. Entendi. Então, realmente, eu queria saber, por exemplo, como foi o início da sua carreira na Marinha, né? Você se lembra de que passou pela sua cabeça nesses primeiros dias, sendo uma das únicas mulheres lá dentro? Como é que foi? No início, não vou mentir não, foi difícil. Imagino. No início eu pensei em desistir, não por ser ruim. Eu gostei da carreira, só que tem a fase de internato, que tiraram contato com a família, né, obviamente, porque você tá ali, não pode sair, tiram o celular também, então você fica sem contato e passa a viver só as coisas dali. E dura quanto tempo esse internato? Por volta de 1 mês, mais ou menos. E assim, eu senti muito porque, apesar de eu ser maior de idade, eu sempre morei com os meus pais e moro até hoje, e eu sou muito ligada à família. Família, assim, pra mim é tudo. Então, eu senti muito esse corte. Isso me fez parar e... Foi um desafio, assim, que eu superei. Entendi. Foi um obstáculo, mas eu consegui vencer. Entendi. Realmente quem cresce com a família e como a sua família foi sua motivação, né? Sim. Para isso tudo, eu acredito que deve ter sido realmente desafiador. Mas as mulheres que estavam com você, né? Que eram poucas naquela época, vocês se uniram, vocês compartilharam dessa mesma ansiedade, né? Nervosismo, né? Como é que foi? Sim, mas não só com ela. No início... Ainda mais nessa fase, que é a fase mais difícil. A minha turma eram 18. Então, nesse início, sim, a turma é bem unida. Porque tá todo mundo meio que no mesmo barco, passando as mesmas dificuldades. E na minha turma, a maioria era fora de sede, ou seja, fora do Rio de Janeiro. Então, eu apesar de ser do Rio, consigo imaginar que para eles talvez seja pior. Então, isso fez com que, no início, a turma fosse bem unida. Isso aí eu não tenho nada pra falar. Você era, de qual companhia e pelotão? 3º pelotão da 1ª companhia. Ah, que legal. Isso. E aí, nessa companhia, realmente, foi a única que teve as mulheres? Foi. Ah, entendi. Então, realmente... colocaram juntas e... Era o pelotão MU dos músicos. Ah, é? É. Que lindo. Então, assim... vamos contextualizar aqui a questão da sua conquista do ensino superior. A gente falou bastante de Marinha. Foi. Ainda vamos falar mais, porque é um assunto que é muito gostoso de se ouvir. E eu queria entender porque não só você entrou pra Marinha como música, musicista, né? Você também fez uma faculdade, né? Você estudou pra isso. Isso. Eu queria saber a sua decisão pela faculdade de música, né? Em meio à sua trajetória militar, você também decidiu seguir o caminho de música. Isso. Eu queria saber como surgiu o interesse e o desejo de cursar a faculdade de música na UFRJ. O desejo da UFRJ sempre houve, porque é uma faculdade muito renomada. Só que a decisão pela música, porque o meu curso é licenciatura em música, para ser professora de música. Isso eu decidi quando... Eu sempre quis o militarismo, mas chegou uma fase que eu falei assim, não, agora eu tenho certeza, que foi no final do ensino médio. E aí eu vi que eu realmente queria aquilo, com mais convicção. Eu sempre quis desde os 14, 13, mas ali depois do ensino médio eu acho que isso ficou mais claro.
Entendi. E aí, quando você decidiu fazer a prova para a universidade, como é que foi? Você ficou quanto tempo estudando? Passou de primeira? Como é que foi? Não passei de primeira. Eu cheguei a fazer o Enem quando eu tava no meio do ensino médio, no segundo ano. Em que época? 2015. 2015. Eu não tava com o ensino médio completo, eu fiz só pra ver como era. E continuei, né, seguindo. Já no terceiro ano eu faço de novo o Enem, mas sem êxito. Não passei nessa fase. E 2018 eu faço de novo e passo. E aí assumo a vaga em 2019. Entendi. Foi isso. E quando nessa primeira vez que você não conseguiu o seu êxito, né, passar, como é que você se sentiu? Você deu mais garra ainda de continuar? Você viu que era isso que você queria? Como é que foi? Assim, eu não vou mentir. No início, a gente fica um pouco chateado, né? Frustrado, porque a gente quer o resultado positivo. Eu queria muito passar, porque eu já tinha concluído o ensino médio. Então, eu já tinha certeza da música. Já, assim que eu concluí. E eu fiquei um pouco frustrada, mas eu visei ver o lado bom. E usei isso como combustível para eu não parar no meio do caminho, para eu prosseguir. E aí eu fiz o Enem de novo no ano seguinte, 2018, e logrei êxito na terceira vez. Então é questão do psicológico, né? Isso. É um assunto importante. Eu acho que as pessoas também têm que entender que a aprovação vem para quem não desiste. Para quem para no meio do caminho não vai vir nunca. É manter o foco no objetivo, que quem realmente quer e persiste, passa. Exatamente. Consegue. E é um assunto que muitos jovens acabam passando. E quem pode estar vendo esse vídeo aqui vai entender, né? A sensação de você, Daniele, adolescente, estudando. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi sua trajetória de estudo, né? Sua rotina de estudo. A preparação para passar. Exatamente, que é o que sofrem, né? Isso. Não foi fácil. Também foi muita renúncia. Eu estudei bastante. Nessa época, eu não trabalhava, a Mari, inclusive, foi meu primeiro emprego. Então, era só dedicada ao estudo. Eu já tinha terminado o ensino médio, então eu tinha muito tempo livre. Isso também eu acho que foi um fator que contribuiu, sem dúvida alguma. Mas, assim, é saber também usar o tempo. Tem gente que tem muito tempo livre e não sabe usar. Eu fiz cronograma de estudo. Você se baseava por algo na internet ou foi da sua cabeça que você criou o seu plano de estudos? Então, eu dividi de acordo com as matérias do Enem, por exemplo. De manhã eu vou estudar exatas, à tarde eu vou estudar humanas. À noite, como a mente já está mais cansada, eu vi que eu não rendia tanto, por causa do cansaço mesmo do dia a dia. Então, eu aproveitava para estudar bastante de manhã e à tarde. Entendi. Realmente é muito importante para quem quer conquistar aquilo que sonha, como você conquistou hoje, ter essa preparação. Organização. Né? Organização. Não é só saber o que quer, você tem que se preparar, ter o foco. A disciplina é como se fosse uma escadinha, né? Sim. Então, tem que saber direcionar. Sim, então vamos colocar uma cronologia aqui para as pessoas entenderem. Quando você passou na Marinha, um ano, quando entrou na faculdade... A faculdade veio primeiro. Eu passei no Enem em 2018 e entrei em 2019. A Marinha eu fiz o concurso em 2023 e passei em 2024. Entendi. Então, quando você entrou na Marinha, você já estava já encaminhada na faculdade, né? Isso. Com relação ao UFRJ, quando eu terminei o ensino médio em 2017, eu tentei a segunda vez. Eu já tinha tentado uma antes no meio, ali no segundo ano, mas foram 2 anos seguidos. Depois, eu não logrei êxito nessa primeira fase, não passei. Só que em 2018 eu consegui, me preparei melhor também. Eu olhei para trás e vi, poxa, o que eu preciso melhorar agora? Por que eu não passei? E fui tentando corrigir esses pontos. E passei em 2018, 2019 eu comecei na faculdade. Eu lembro que foi o sentimento assim, que só quem passa, é meio que muito... Vestibulando, né? A sorte do vestibulando. A ansiedade,
ali quando eu passei, que eu pisei na UFRJ, eu vi que valeu a pena. Foi esse sentimento que eu tive. E aí, dali do UFRJ, você decidiu pra Marinha. Como é que foi esse processo? Isso. Na verdade, quando eu prestei pra UFRJ, eu já sabia também que eu queria a Marinha. Só que a faculdade veio primeiro. E tentei conciliar, sendo universitário, o estudo pro concurso já. Tanto que eu presto em 2020 e eu já estava na UFRJ. Só que não passei em 2020 na Marinha. E nesse meio tempo eu percebi que estava muito difícil conciliar as duas coisas. Por mais que eu não trabalhasse, estudar para duas coisas diferentes, a universidade e o concurso da Marinha, Sentiu o peso, né? senti o peso e que distribuir o foco não ia dar muito certo se eu quisesse a Marinha. Eu vi que eu teria que ter uma preparação maior. Sim. Até porque tem teste físico, não é só estudo. Isso é até um conselho que eu quero deixar. Não deixem para se preparar na parte física em cima da hora. Não deixem. Porque reprova, tá? Reprova. Tem pessoas que ficam dentro da vaga, passam em todo o exame intelectual e acaba que... Descuido, né? Por descuido do TAF fica. Então, em 2020 eu prestei a Marinha, né? Não passei, prestei em 21 de novo. Fiquei na vaga, mas fiquei na corrida, né? Experiência própria. E ali eu vi também que eu precisava melhorar na parte física, que parte intelectual. Eu passaria de novo, né? Mas precisava de uma preparação física maior. Eu vi que era um ponto que se eu quisesse a Marinha, eu ia ter que trabalhar em cima daquilo. E pesou também uma época o financeiro, porque meu pai não estava com tanto trabalho assim, meu pai é músico também. E aí muitos amigos ajudaram, né? Meu pai tem um amigo que abriu a porta da Vila Olímpica na Mangueira, então fiz natação ali uma época, fiz a parte de atletismo ali. E nesse meio tempo também passei para um estágio na UFRJ, ganhava pouquinho, R$400 por mês só, ali na UFRJ, e usei esse dinheiro também para esses gastos. Então, por hora também me ajudou. E também correr, vejo que correr não tem como fugir não. O condicionamento você ganha praticando. Corri ali também na Vila Militar, e assim foi essa trajetória. Entendi. Na verdade, já era para eu estar formada pelo tempo. O meu curso a gente termina em 4 anos. Só que, apesar de eu não trabalhar, ainda assim, até a Marinha tá dedicada só aos estudos, eu não consegui conciliar. Tem gente que consegue distribuir. E é normal, né? Isso, eu vejo que aí vai de cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que conseguem distribuir o foco por várias coisas e tem outros que não. Eu acho que eu já sou mais dessa linha, então eu tive que direcionar só para Marinha. Eu cheguei a trancar a graduação, vou voltar, né, brevemente, sim, inclusive. Eu acho que é questão de normalizar também essas questões, né? Quem sonha alto, né? Como você tem tantos sonhos, tantas motivações, e sente que precisa respirar para conseguir conquistar tudo, é bom realmente traçar metas e metas até alcançar todos os seus objetivos. Sim. Né? Então, falando de música, eu queria entender um momento de reflexão aqui. O que a música representa para você na sua vida, assim, profundamente, né? De que forma a sua formação musical, por exemplo, e a sua experiência na Marinha se conectam? A música, pra mim, ela é tudo. Tudo que eu sou, eu agradeço a música. E principalmente ao meu instrumento, que é o clarinete. Tudo, a faculdade... Você não se vê fazendo outra coisa? Não me vejo. Não me vejo. E a questão dessa conexão, né? De que forma esse impacto da música na faculdade e na Marinha se conectam? Como é que isso surgiu para você, por exemplo, poder pensar que você faz aquilo que gostava como hobby na música e juntou o militarismo? Como é que você se sente? Me sinto muito vitoriosa, como eu falei no início, porque a Marinha, ela abre a porta para o músico viver com mais segurança. A música aqui fora é uma carreira muito bonita, no meio civil, né, paisano, é uma carreira muito bonita,
mas às vezes não tão prestigiada da maneira que deveria ser. Fora a questão financeira também, né? Sim, então a Marinha eu vejo que abre essa porta. Entendi. Realmente, eu acho que quando as coisas são para ser, né, você pode ter essa segurança, né, estabilidade no militarismo. Sim. E tudo isso que você aprendeu de disciplina, foco, né, guerra. Sim. E com uma questão tão delicada que é a música, tão linda, né? E em um instrumento que não é tão valorizado, você poder representar o instrumento aqui no Brasil, que vem tanto da cultura brasileira, né? Isso. Agora falando das conquistas pessoais, hoje em dia, 2025, né, a gente falou tanto da sua trajetória. Agora vamos entender melhor quais são as suas maiores conquistas até hoje, né, tanto na Marinha quanto na música. Primeiro, pelo meu ano, só ter passado eu de mulher do Rio de Janeiro. Isso é um grande marco. Sim, e no concurso só 2. Eu do Rio e uma outra menina de Brasília. Então, assim, a representatividade, sabe? Sim. E eu me sinto muito honrada com isso. Com certeza. E referente até mesmo da representatividade, né? Algo que se fala muito hoje em dia. Para você, ser uma mulher negra na Marinha e na música também tem um significado especial, né? Tem essa coisa da representatividade. Como eu te falei, é uma honra muito grande para mim. E um motivo de muita felicidade mesmo. Porque a gente sabe que, claro, qualquer conquista, obstáculo é difícil para todo mundo, mas para a mulher parece que é um nível a mais. Para as pessoas que também vêm de baixo, que é o meu caso também. Vem de família simples e fui conquistando tudo com muita... A guerra mais forte, né? Com e a muita garra luta, também, né? com muita garra, realmente. Exatamente, tem que ter garra para conquistar. Sim. E eu queria entender melhor o que você sente sobre ser uma referência para as mulheres hoje em dia, né? Como é essa responsabilidade para você? É uma responsabilidade muito grande, mas uma responsabilidade boa. E me incentiva a querer sempre dar o meu melhor, continuar fazendo tudo da melhor forma possível, continuar sendo um exemplo positivo para as pessoas. Inclusive sobre uma referência. Isso. E hoje você sendo uma referência, eu queria entender qual é o legado que você deseja passar e deixar para todas essas meninas das próximas gerações que sonham em ser da Marinha, sonham em ser musicistas. Que a persistência, gente, tem que sonhar, tem que batalhar, tem que crer que vai conseguir, tem que ter fé. Essa é a primeira coisa. E no meu próprio caso, eu passei por muito sufoco, né? Quem vê hoje ali eu de branquinho na tela, vê o glamour. Mas assim, eu saía do meu curso, no meio do ensino médio, eu estudava de manhã, ia pro curso, né? Estudei na Escola de Música Vila Lobos, um conservatório maravilhoso, estudei ali 2 anos e meio. Mas comia no ônibus, né? Eu lembro que eu sempre pegava o mesmo ônibus, a maioria das vezes era o mesmo motorista. Minha mãe interceptava o ônibus no meio do caminho, me dava quentinha, eu ia comendo pelo ônibus. E a comida até exalava, né? O cheiro, e o motorista falava, já sei, a menina dá quentinha, já sei, sua mãe vai parar no meio do caminho, ali, né, no ponto perto da minha casa. Então, assim... Apesar das dificuldades, eu falo isso até brincando, né? Mas apesar das dificuldades, apesar de não ter sido fácil, assim, mantenho a fé, mantenho a garra que vai dar tudo certo, sim. Então, Daniele, vamos lá. Olhando para trás, o que você diria para Daniele da sua infância? Eu diria que valeu a pena. As noites sem dormir, os treinos também pro TAF... Pesados, né? Sim, muitas vezes também meus pais iam pra festa, pra praia, curtir ali com a família um churrasco e eu mantinha ali o foco. A renúncia, né? Sim, mas também foi um processo que eu tive ansiedade, aquela coisa, né? Vai, não vai. Também passei por algumas reprovações, não passei de primeira, nem na Marinha, nem na UFRJ. Então, manter ali o foco. Eu diria para essa Daniele que deu tudo certo. Valeu a pena e consegui. É isso daí, é isso que vale. No final, Sim. Aquele suspiro de alívio, né, Dani? Isso. Dani, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Não, foi ótimo, de verdade. A sua trajetória é linda.
Obrigada. Tá? E eu espero ouvir muito mais de você. Você tem um futuro lindo pela frente, tá? Então, continue Obrigada. com essa personalidade, com essa inspiração, tá? E continue ajudando tantas meninas assim, tá bom? Tá bom. Foi um prazer, eu que agradeço. Muito obrigada. Você é muito legal. Muito obrigada mesmo. Prazer.